A gente vai falar bastante de fiscal, que é uma área que você domina bastante, só que o nosso público aqui tem um certo debate, né? Um embate, porque um lado das pessoas fala, poxa, mas por que superávit primário? Por que um país ele tem que dar lucro? Como assim? Né? E o outro, poxa, você tem que equilibrar suas contas públicas, tem que controlar a dívida, é muito importante. Então tem esse debate que várias vezes, né, passa do campo econômico, vai para o campo ideológico. E eu queria que você passasse a sua visão, né, de um economista com mais de 40 anos de estrada aí, já atuando na profissão, por que é importante a gente ter uma estabilidade fiscal? E o que significa estabilidade fiscal? Porque às vezes esse conceito ele é meio etéreo. É o quê? É ter superávit 1 ano, 2 anos, 3 anos? O que é nessa estabilidade fiscal que o Brasil tanto busca? Olha, se me permite, vou dar uma visão um pouco histórica da questão. Como eu falei, eu me formei em 1983. O Brasil estava engatinhando no conhecimento das nossas finanças públicas, né? Lembremos, para quem é jovem, né, ouviu falar daquela época, mas só explicar um pouco mais em detalhes. Em 82 o Brasil quebra, né? Fica mais ou menos como esteve a Argentina nos últimos anos, sem um tostão. E ele, utilizando o jargão jornalístico, vai ao FMI, na verdade, expressão um pouco equivocada, porque o Brasil já está no FMI, como todos os países do mundo, é membro do fundo, mas, digamos, vai solicitar recursos de empréstimo. Aí se inicia aquele processo todo, também como a Argentina esteve nos últimos anos, pede recursos, depois tem renegociação, aí chega o momento de pagar, não paga, aquele negócio todo. Mas, na verdade, para além do dinheiro, dos empréstimos que a gente recebeu na ocasião, de alguns bilhões de dólares, o mais importante em termos de legado foi a assessoria técnica para montar as estatísticas fiscais do Brasil. O Brasil vivia, na época, na idade da pedra lascada, não tinha informação nenhuma. Aqui uma pequena... Quer dizer, vamos ter uma conversa solta, se sim, vocês não se importarem. É assim mesmo. E eu entendo que isso está sendo gravado visualmente, né? Então, se eu fizer um gesto, as pessoas veem. Muitos anos depois, eu encontrei com quem, na época, ocupava um cargo importante no Banco Central, justamente nas estatísticas primárias, né? Era uma pessoa muito conhecida na área, o Silvio Rodrigues Alves, e eu falei, Silvio, isso já nos anos 90, se hoje, com a internet, com os dados disponíveis na internet, 30 dias depois, já é tão difícil fazer política fiscal, como é que vocês faziam? Porque ele sentava com Delfim, com Simons, nos anos 70, 80, para fazer política fiscal quando não tinha um dado. Ele falou assim... Ou seja, você tinha 2 dados das liberações do Banco Brasil e a partir disso, enfim, fazia toda uma teoria acerca de como estavam. Então, isso, a imagem que eu utilizava, acho que escrevi isso em algum dos meus livros, era um avião com 2 ou 3 botões naquele painel de controle, né? Boeing, todo mundo ouviu alguma vez, sendo que, inclusive, você apertava e aquilo não comunicava com nada. Era absolutamente dramático. Então, aos poucos, o Brasil começa a colocar em dia as estatísticas fiscais, e ao longo de 30, 40 anos os avanços foram fantásticos. E naquela época se dizia, temos que combater o déficit público, as contas estão um caos, etc, etc. Como eu falei, eu me formei naquele período, assisti os planos, etc. E quando comparo hoje com o que era o Brasil na época em que eu me formei, nós temos a diferença fundamental em economia, obviamente, a inflação, naquela época a inflação maluca, que era inicialmente de, entre aspas, apenas 100% ao ano, depois virou aquela inflação de 1.000, 2.000, 3.000%, que é até difícil de explicar para a garotada de hoje, tão absurdo que era, mas a gente vivia, entre aspas, normalmente, né? Você se acostuma com tudo, né? E hoje... Enfim, a gente gostaria de ter uma inflação de 3 e não de 5, mas, obviamente, estamos falando de uma natureza completamente diferente daquele problema. A outra diferença fundamental
a questão da dívida externa. Eu me criei como economista na década da crise da dívida externa, e toda a minha geração que estudou naquela época achava que aquilo era um problema que iria nos acompanhar até a gente morrer, que a gente ia estar na pindaíba eterna, etc. E hoje, situação completamente diferente, mais de 300 bilhões de reservas internacionais, etc. Distribuição de renda continua muito desigual, etc. Mas, enfim, as coisas melhoraram comparativamente àquela situação, mas o denominador comum desses meus 40 anos de profissão que a gente não conseguiu resolver é o problema do déficit público. Tá? E por que ele é importante? Aí eu, com 40 e tantos anos de estrada, eu diria que uma coisa que é preciso aprender ao lidar com finanças públicas é ser pragmático. Né? Quando você está lá, sentado naquela função, etc., com um monte de pressões, você percebe que, enfim, todo mundo tem a sua ideologia, suas crenças, suas teses favoritas, teorias, etc., mas você tem que tentar conduzir aquele barco de uma forma que faça sentido. Tá? E da mesma forma que não necessariamente você tem que ter um equilíbrio estrito das contas, quer dizer, agora um pouco isso está na moda por causa do déficit zero de Milei, mas, enfim, numa situação específica da Argentina, que precisava reverter 70 anos de decadência, de um modo geral, os países têm déficit, isso não chega a ser problemático desde que o país cresça e as contas estejam em ordem. O que eu quero dizer? Se você tem déficit, está aumentando a dívida ou está financiando isso por emissão e gera inflação. Se você não quer inflação, tem que expandir a dívida, e não há problema em a dívida aumentar, desde que o PIB aumenta também. Quando eu dava aulas da cadeira de finanças públicas, eu colocava a seguinte questão para os alunos. Tem uma empresa que tem uma dívida de 100 milhões de reais, e tem outra empresa que tem uma dívida de 1 milhão de reais. Qual você acha que está em melhores condições? A única resposta possível é depende. Depende do quê? Do tamanho da empresa. Não é? Uma empresa de fundo de quintal do interior do estado do Rio, uma dívida de 1 milhão de reais pode ser enorme. Para uma empresa do tamanho da Vale, 100 milhões de reais não é praticamente nada comparativamente ao balanço. Então, mal comparando, algo parecido ocorre com os países. Se um país tem déficit, a dívida aumenta em termos absolutos, mas o seu PIB aumenta, a sua capacidade de gerar receitas também, isso não é grave. Então, e muitas vezes, no noticiário, na imprensa, a dívida de tantos bilhões, o cidadão comum não tem a menor condição de saber o que significa 3 zeros a mais. Aquilo é um negócio que está completamente além do seu dia a dia, não é? Então, por isso, na profissão, na economia, se utiliza a relação entre a dívida pública e o PIB, tá? Não há uma receita de bolo para isso, ou seja, não há um número ideal, não é, para isso. Qual é a relação dívida-PIB correta, entre aspas, não é justa? 30% do PIB, 50% do PIB, 70% do PIB, todo tipo. O Japão tem uma dívida de mais de 100% do PIB, tá? Tem países com uma dívida muito pequena, mas a ideia é que você tem que tentar evitar que isso aumente indefinidamente. Se aumenta indefinidamente, aquilo não vai acabar bem, não é? Porque qual é a contrapartida? Quer dizer, muitas pessoas que, não sei se quantas, não é? Mas parte das pessoas que estão nos assistindo talvez não saiba que a contrapartida daqueles que estão nos assistindo, que porventura tem capacidade financeira para poupar, a contrapartida das suas aplicações no mercado financeiro, que não sejam acionárias, muito provavelmente vai ser um título da dívida pública. Não? Você aplica num fundo, por exemplo, mas esse fundo tem aplicações em títulos da dívida pública. Então, isso faz sentido, as pessoas estão tranquilas, desde que acreditem que aquilo, no momento em que a pessoa precisar, lhe vai ser devolvido. Tem 100 mil reais ou 1 milhão de reais, eu preciso comprar um imóvel. Então, vou tirar e vou transformar
esses títulos em dinheiro e vou fazer uma transferência para comprar o imóvel, tá? Agora, se isso aumenta indefinidamente, as pessoas em algum momento começam a perceber que aquilo é papel pintado apenas, não é? E que não vai dar certo e começam a se desfazer, e aí são circunstâncias dramáticas, podem provocar grandes convulsões, como em determinadas ocasiões aconteceu, aqui no Brasil, no Plano Collor, etc. Então, o que tem acontecido muitas vezes nesse período é que a dívida aumenta, e aí são ciclos. Você tem uma fase de ajustamento, às vezes, em algumas circunstâncias, por aceleração inflacionária no passado, essa relação caía, etc. Agora, felizmente, não temos esse mecanismo de escape, então o que está acontecendo é que a dívida está aumentando. É dramático? Ainda não, tá? Quer dizer, números redondos, a dívida está aumentando de um patamar de 70% dívida bruta, tá? 70% do PIB para 80% do PIB. Não é o fim do mundo, mas é chato, tá? Porque você se pergunta onde é que... Por duas razões. Primeiro porque a uma dívida está associada a um juro, tá? Quer dizer, o Brasil está com uma carga de juros enorme, né? A Selic poderia ser menor. Bom, tem uma controvérsia, vamos discutir isso provavelmente daqui a pouco, tá? Mas, enfim, mesmo com uma dívida um pouco menor, com uma Selic um pouco menor, se fosse o caso, se houvesse possibilidade, com uma dívida de 80% do PIB, nós temos uma carga de juros muito elevada, que se não tivéssemos tanta dívida, poderia ser utilizado para outras coisas. E segundo, porque, independentemente da carga de juros, a gente não pode se dar ao luxo de que essa dívida aumente. 80% do PIB é dramático? Não. Mas se a dívida hoje é 80%, no final do próximo governo é 85%, no final do outro governo é 95%, aí o risco disso gerar uma situação de desconfiança, de fuga de recursos, de pressão sobre o dólar, etc., é muito alto. E o que é particularmente complicado desse tipo de situações é que, no limite, essas situações de descalabro da dívida podem estar associados a convulsões políticas, tá? Eu vou contar uma história pessoal. Eu, por razões familiares, acho que talvez alguns que me acompanham saibam que eu tenho vínculos afetivos com a Argentina, né? Meus pais eram argentinos. Apesar do que o sotaque denuncia, eu não sou argentino. Eu nasci no Brasil, filho de argentino, fui morar na Argentina com 10 meses de idade, voltei aqui com 14 anos, completei o ensino médio e depois fiz toda a faculdade aqui, mas tinha vínculos familiares, muitos amigos lá, e eu estava na Argentina em dezembro de 2001, quando caiu o governo de la Rúa. Não sei se vocês se lembram que numa semana, em 10 dias, a Argentina teve 5 presidentes da República diferentes, e aquilo, por uma infeliz coincidência, aconteceu nos últimos dias do ano, tá? Então eu estava na casa de um tio meu, no dia 31 de dezembro, 10 horas da noite. Normalmente, em qualquer lugar do mundo, é uma ocasião festiva, e foi o dia mais triste da minha vida, porque a gente estava assistindo o discurso do presidente da República, não é? Que, uma situação de incerteza total, e você tinha uma sensação quase que física de um país que estava afundando. Feriado bancário por vários dias, as pessoas não podiam tirar dinheiro, etc., associado justamente a esse crescimento desenfreado da dívida, no caso lá externa, tá? Mas, enfim, isso é só um exemplo. Acabei me desviando um pouco, tá? Mas eu acho que espero ter deixado claro porque que não dá para brincar com isso, mesmo não sabendo exatamente em que ponto esse crescimento da dívida tem que parar. Mas você tem que dar uma sinalização que, tudo bem, pode crescer mais um pouco, mas lá na frente tem que começar a cair. E o que está acontecendo no Brasil nos últimos tempos, em particular, é que o pessoal ficou com medo de que, ao contrário do que se imaginava até 4, 5 meses atrás, que a dívida cresceria até 2025, 2026, e depois começaria a cair,
em função dos últimos acontecimentos, essa curva futura começou a ficar empinada e o pessoal agora já está simulando que a dívida vai começar a cair só lá para 2030, 2031, e aí surgem as dúvidas, não é? De se, quando você posterga esse momento do declínio dessa relação, se efetivamente algum dia isso chegará.